Olha, hoje a gente vai mergulhar fundo numa das obras mais impressionantes e, por que não dizer, aterrorizantes da literatura, O Inferno de Dante. E o nosso objetivo aqui não é só uma análise literária, não. A gente está em busca da justiça divina, do veredito para um dos crimes mais sombrios que existem. E a pergunta que guia toda a nossa descida é essa, bem precisa e, vamos ser sinceros, bem perturbadora. Onde, exatamente nesse mapa moral do inferno, ficam os padres que cometeram essa traição, a mais sagrada de todas? Isso aqui não é só curiosidade, é uma verdadeira investigação sobre pecado e punição. E para achar a resposta, bom, a gente precisa descer. Bom, a nossa descida começa aqui nos círculos mais altos do inferno, é a área dos pecados da incontinência. O que é isso? Basicamente, é a falha em controlar as paixões, os apetites. São pecados, digamos, de fraqueza e não de malícia pura calculada. O pecador aqui não queria um mal em si, ele só cedeu de forma descontrolada aos desejos. Aí a gente chega no segundo círculo e vê os luxuriosos. Sabe, como a famosa Francesca da Rimini, todos eles sendo arrastados por um furacão que não para nunca, um símbolo da paixão que os levou. E a pergunta que surge é: será que é aqui o lugar deles? Afinal, à primeira vista, pode até parecer um crime de paixão, né? Mas a verdade é bem mais sombria que isso. A resposta é um categórico não. E a lógica de Dante aqui é impecável. Abuso não tem nada a ver com paixão, gente, é predação. O que se punha ali no segundo círculo é o amor descontrolado, mas ainda assim amor. O abuso, por outro lado, não é um excesso de nada, é um ato de pura malícia. Não é fraqueza, é maldade. Então, o lugar deles é muito, mas muito mais fundo. Então a gente deixa para trás esses pecados de fraqueza e, puf, atravessamos os muros da cidade de Dis. Agora sim, entramos no baixo inferno. Aqui é o reino da malícia de verdade, da maldade ativa. E o nosso primeiro destino é o sétimo círculo, o domínio da violência. E o que é incrível na análise do Dante é a precisão com que ele organiza tudo. A violência, para ele, não é uma coisa só. Ela se divide em 3 tipos, dependendo de quem é a vítima. Tem a violência contra os outros, contra si mesmo e, a mais importante para a nossa busca, a violência contra Deus e contra a natureza. E aqui está o pulo do gato para entender a lógica medieval. Para eles, a natureza era literalmente a arte de Deus. Então, qualquer ato contra a natureza não era só errado, era um ataque direto a Deus, o Criador de tudo. É como se fosse uma pichação na obra-prima do maior artista de todos. É nesse contexto que certos pecados são classificados como violência. E olha, não precisa nem ficar especulando. O próprio Dante nos entrega a prova, preto no branco. Lá no canto 15, o guia dele aponta para um grupo de almas correndo desesperadas debaixo de uma chuva de fogo e fala, com todas as letras: sabe que todos foram clérigos e grandes e literatos de grande fama, manchados no mundo pelo mesmo pecado. Tá aí. Mais claro, impossível. E para não deixar nenhuma sombra de dúvida, Dante não fala só de clérigos em geral. Não, não. Ele dá nome aos bois. Ele aponta para uma pessoa real, uma figura histórica, Andrea de Mose. O cara foi bispo de Florença. Ou seja, isso aqui não é teoria, não é uma suposição, é uma condenação com nome e sobrenome. E a história desse bispo Mose é, assim, devastadora. Pensa só, o cara ocupava o cargo mais alto da igreja na cidade do próprio Dante. A vida dele era tão escandalosa que o Papa teve que transferi-lo para outro lugar. E Dante descreve a morte dele com desprezo. Ele fala que o bispo deixou para trás os nervos mal estendidos, uma forma bem direta, bem crua, de falar da exaustão física causada pelo vício dele. Para Dante, a batina, o cargo, nada disso importava mais. O pecado tinha simplesmente apagado tudo. Então, achamos. O veredito está dado. O destino é o terceiro giro do sétimo círculo. E o cenário, olha, é de pesadelo. Imagine um deserto gigantesco, sem fim, onde o chão é uma areia que queima, que arde. E do céu não cai chuva, caem flocos de fogo sem parar. E cada detalhe desse castigo é um espelho perfeito do pecado. Vamos começar pela areia. Por que a areia? Porque ela é estéril, nada nasce ali. Pensa bem, um sacerdote é chamado de pai. A função dele é gerar vida espiritual, guiar. Mas o ato dele foi o exato oposto, estéril, destrutivo. Então cada passo que ele dá nesse deserto é um lembrete eterno da inutilidade da vida que ele levou.
Agora a chuva de fogo. Isso aqui é de uma ironia terrível. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos como línguas de fogo, para inspirar, para dar força. Aqui, o fogo divino também desce, mas não como graça, desce como pura ira. O mesmo fogo sagrado que ele deveria usar para abençoar, agora é o que o queima pela eternidade. É uma inversão assustadora. E, por fim, o movimento. Essas almas não têm um segundo de paz. Elas precisam correr, correr sem parar, para sempre. Por quê? Porque em vida elas eram movidas por uma compulsão, uma busca inquieta, predatória. No inferno, essa mesma inquietação vira uma condenação física. Não existe descanso, não existe alívio. Só a corrida eterna que imita a ansiedade do vício que eles tiveram em vida. Mas a gente pensa que acabou? Não. A análise de Dante é mais complexa. Porque mesmo que o pecado principal, o que define o lugar dele, seja a violência, a alma desse crime ecoa coisas ainda piores, pecados de círculos ainda mais profundos do inferno. E é aqui que a gente vê a dualidade terrível desse pecador. Ele está no 7º círculo, que é o reino do calor, da violência, da paixão descontrolada. Mas o crime dele só foi possível por causa da frieza da traição, que é o pecado lá do 9º círculo, o fundo do poço. Então ele queima de desejo, mas age com o coração gelado de malícia contra quem mais confiava nele. É o fogo e o gelo no mesmo ato. 0. Esse número é a quantidade de vezes que o nome de Cristo é dito em todo o inferno de Dante. Nenhuma vez. E o que isso quer dizer? Quer dizer que naquele lugar, no reino da condenação, a misericórdia dele não chega mais. O que sobrou foi só justiça. Uma justiça implacável, perfeita e sem direito a recurso. E com isso, a gente chega à conclusão final. No universo moral de Dante, não tem para onde correr. A batina, o status de clérigo, a autoridade, nada disso serve como proteção. Muito pelo contrário. Funciona como um agravante. Quanto mais alta a posição sagrada que a pessoa ocupava, mais profunda é a queda e mais severa é a punição. O veredito é esse, é final. E o deserto? O deserto é eterno.